Bom, irmãos, mais uma vez boa noite. Sejam todos bem-vindos, né? Principalmente os visitantes. Muito bom estar com vocês aqui hoje. Gostaria de começar com uma oração. Podem ficar sentados, eu vou orar. Eterno Deus e poderoso Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos em Tua presença mais uma vez. Muito obrigado, Senhor, pelo esse livre acesso que temos à Tua palavra, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor é um Deus bondoso e misericordioso para nós. Nos ajude, Senhor, a nos concentrar agora na Tua palavra, Senhor Deus, e que deixemos as nossas preocupações lá fora e possamos focar inteiramente em Ti agora, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, irmãos, eu quero começar, vamos compartilhar um texto que está em Mateus, capítulo 6, versículo 9 a 13. Mateus, capítulo 6, a referência está na parede, versículo 9 a 13. Eu vou ler. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Bom, irmãos, ao contrário de que muitos acreditam, essa oração aqui que nós vimos no capítulo 6 de Mateus, ela não é um mantra, né, que é comum aí nas religiões asiáticas, né? Isso não é uma oração que a gente tem que ficar repetindo continuamente, né, como uma forma de amuleto, ou então como forma de meditação, ou até como redenção de alguma falha que eu tenha cometido. Né? Mas até no próprio versículo 7 desse mesmo capítulo está escrito: não fiquem repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos, né? Que já era também lá nesse evangelho, já se referindo àquelas próprias religiões asiáticas que tinham aquele costume, né? Ou seja, ficar repetindo essa oração ou dizendo, sem prestar atenção no conteúdo dela, não vai valer nada além de um simples exercício de leitura ou meditação ou então de memória, né? O que ocorre é que nesse capítulo 6 do Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus ele está nos ensinando como orar. Ele está nos ensinando alguns aspectos, alguns elementos que devem conter na nossa oração e alguns elementos ou aspectos que não devem conter na nossa oração. Ele coloca essa oração aqui como um exemplo de oração, né? Porque os discípulos perguntam como devemos orar, e aí o Senhor Jesus Cristo responde: vocês devem orar assim, e apresenta, né? Então, de forma resumida, vamos ver o que quer dizer cada versículo dessa oração, né? O versículo 9, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. O Senhor está ensinando que devemos exaltar, adorar a Deus em nossas orações. O versículo 10, que é: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, é para nos ensinar que nós devemos nos colocar na posição de súditos, à mercê dos planos de Deus, né? Devemos submeter nossos pedidos à aprovação e à vontade de Deus. E o versículo 11, né? Dá-nos hoje o pão de cada dia. Ensina que nós devemos pedir sobre todas as nossas necessidades, até mesmo as mais básicas, até mesmo aquelas que a gente acha: puxa, não vou incomodar Deus com isso. Quanto mais achego nós temos com Deus, quanto maior o relacionamento, nós vamos vendo que, e entendendo isso na palavra, que Ele quer que nós colocamos tudo para Ele, todas as nossas necessidades. O versículo 12, perdoa as nossas dívidas, está ensinando que nós devemos também pedir perdão pelos nossos pecados. Desculpa. E o versículo 13, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal.
porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ensina que nós devemos reconhecer que nós somos pecadores e também que nós devemos pedir ajuda a Deus para não continuar cometendo nossos pecados. E também ensina que nós temos que exaltar a Deus como o único e verdadeiro Deus. Esse, resumidamente falando, é o objetivo dessa oração. Amém? Mas faltou alguma coisa, né? Eu acho que foi no versículo 12. Né? Mas, extraindo do versículo 12, então, nós vamos ter o nosso tema de hoje, que será justiça e perdão. Agora vamos ver, né? Daí o cara pega e ele vai fazer essa oração, ou algo parecido, e aí a segunda parte ele lê bem baixinho, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos as dívidas dos nossos devedores. E aí eu penso, puxa vida, tomara que Deus não ouviu, né? Mas sim, ele ouviu. Ele ouviu. E olha, mesmo que você até fala, bom, se ele ouve, então eu não vou orar assim, não oro essa parte, eu risco ela aqui na minha Bíblia, né? Mas mesmo assim, foi ele que criou isso aí, então ele sabe, mesmo que nós não oremos. Né? E aí, nós temos um problema, né? E desse problema, nós vamos ao nosso primeiro ponto de hoje. O nosso primeiro tópico, que é, você precisa perdoar. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22. Mateus 18, 21 e 22. Então, Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. E aí, seguindo esse texto, ele coloca uma parábola onde um senhor perdoou o servo, um servo devia ao seu senhor, e aí o senhor manda executar a dívida, e o servo pede misericórdia, porque ele não tinha nada, e o senhor dele dá misericórdia. Mas logo em seguida esse servo chega para o colega servo dele de trabalho, que estava devendo ele, e fala, ei, você está me devendo. E aí o servo, olha, tenha piedade de mim. Ele fala, negativo, não vou ter piedade não, eu quero a minha dívida paga. E aí os outros amigos desses servos também, os outros colegas dele, chegam e falam para o senhor, falam, olha, aquele cara que você perdoou a dívida lá, está cobrando do outro ali. Né? E aí o senhor fala, olha, ingrato, eu te perdoei e você não perdoou o outro, então você vai para a cadeia. Né? E ele perdeu tudo que tinha. Então nós temos que perdoar também, né? Que é o que o versículo 12 lá ensina, né? Perdoa assim como eu perdoo. E aí então, beleza, 70 vezes 7, então vou ter que andar com a planilha ali do Excel, né? Que já calcula certinho, que aí lá o cara errou, opa, marquei beleza, 247, então tá, falta aí, o cara tem até 490, né? 70 vezes 7. Mas não é assim, é porque os judeus eles tinham muita questão de significado dos números, né? 7 seria mais ou menos o significado de algo completo, né? Algo cheio, algo que não falta nada. E o 70 seria elevar esse algo completo a algo incontável, né? A algo infinito, por isso que fala 70 vezes 7. Então é assim que nós devemos perdoar nossos irmãos, infinitamente, né? O segundo maior mandamento da Bíblia para nós, né, que o Emerson até citou, é amar o próximo como a ti mesmo. E aí, se você ama o próximo como a ti mesmo, como é que você não perdoa ele? Significa que você não se perdoa? Será que você acha que você realmente não merece perdão de todas as coisas que você faz? Não interessa o quão ruim elas sejam? Né? A gente até se sente mal quando a gente pisa na bola, mas a gente pensa, poxa vida, me desculpa. Então, se eu quero desculpa, né, eu tenho que começar liberando a desculpa também. Né? Porque senão, né, tem uma inconsistência aí. E aí, algum irmão pisa na bola com você e você se recusa a dar perdão. Quem você acha que vai sofrer mais? Porque se ele tentou pedir perdão para você quando ele pisou na bola, vamos supor que você, não quero saber. Quem vai ficar sofrendo com essa raiva é você.
Você vai ficar com aquilo na cabeça, puxa vida, o cara fez aquilo comigo, aquele cara é um safado, nossa, não, nunca mais vou falar com ele. O cara, depois que ele pediu perdão, passou aquela momento estressante, ele vai continuar vivendo a vida dele, porque ele não vai poder acabar com a vida dele por causa de algo que ele fez para você. Né? Tanto se foi sem querer ou por querer, num momento de bobeira, ele não vai acabar com a vida dele, mas se você não der o perdão, você vai acabar com a sua. Aí você vai ficar estressado, você vai começar a ficar com um enjoo só quando vê aquela pessoa. Aí se aquela pessoa está entrando no mesmo cinema que você sai do cinema. Se ela é da sua igreja, você sai da igreja. Se ela é da sua escola, você vai querer trocar de escola, e aí vai, né? Se ela é do seu trabalho, você sai do trabalho. Até, recentemente, teve uns colegas de trabalho nossos, porque tem alguns lá que gostam de fazer brincadeira, né? Às vezes o cara faz as brincadeiras pesadas. E aí o cara pega e sai do trabalho porque não quis desculpar a brincadeira, não quis entender a brincadeira, por mais que o outro chegou e falou, não, desculpa, a gente vai parar. Aí o cara, não quero, e saiu. Né? Quer dizer, ele pensou largar o emprego por causa de uma brincadeira. Né? Então, nós mesmos que vamos ficar envenenados, se a gente não der o perdão. E aí, irmãos, também tem outro caso, né, que é... Quem aqui acredita em fantasmas? Eu acredito que muitos aqui já viram fantasmas, né? Já viram. Tem gente que é especialista em invocar fantasma, né? Como o cara, aquela vez que ele pegou a minha camiseta há 3 anos atrás e ele usou e rasgou ela, né? O fantasma do erro lá de trás. Ou há 15 anos, quando ele marcou comigo que ia no lugar e ele não foi, deixou sozinho lá. Eu não confio nesse cara nunca mais. Né? Eu até estava conversando esses dias com um amigo, né? E ele falou isso. Puxa vida, ele já pensou, Noé, ele tinha... ele morreu com mais ou menos aí, na casa dos 900 anos. E aí, vamos supor, a hora que ele estava casado com a esposa dele lá, os dois tinham na casa de 600 anos. Aí ela falava, você lembra quando a gente tinha 150 anos? E você fez aquilo? Já pensou a idade desse fantasma, né? E é assim, a gente, se não tomar cuidado, a gente tem capacidade de invocar fantasmas da nossa idade. Né? Só para poder sacanear o outro lá. Aí eu falo que eu perdoei, mas estou chamando aí o fantasma do erro do cara lá de trás. Né? Vamos ver o que está escrito em Salmos capítulo 103, versículo 8 e 9. Salmos 103, versículo 8 e 9. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar e nem fica ressentido para sempre. Então, tá aí como que é o perdão de Deus. Né? Ele te perdoa e ele esquece aquilo que você fez. Em outras referências também, na Bíblia, fala que nossos pecados são apagados, né, para sempre. Não existe mais, não é lembrado. E a gente nunca vai conseguir isso, né? Nós somos humanos, né? Dependendo às vezes do que a pessoa fizer com a gente, nós vamos ficar chateados, nós vamos ficar magoados às vezes por um tempo, ou então pode ter aí um pouco de perda de confiança na pessoa, né? Mas é errado a gente ficar alimentando esse sentimento, né? A vida toda, né? A gente ficar se envenenando, tomando aquela dose homeopática de veneno todo dia. Ele fez isso, não acredito, não vou, não quero, não aceito. Né? E ainda ficar relembrando, levantando fantasma, quer dizer, além de eu me envenenar, ainda vou envenenar o outro ainda. Né? Então, o que passou, passou. E perdoar, ele vai trazer muito alívio para você também, às vezes mais do que para o cara que te fez algum mal. Né? Então, se você não perdoar, pode ficar complicado também de você não ser perdoado das suas falhas. E aí, com base nisso que a gente vai
partindo daí que a gente vai para o nosso próximo tópico aí, o fantasma. Quem? Né? Nosso próximo tópico é você... Opa, acho que eu estou apertando errado. Aqui. A justiça verdadeira não está focada no prazer de castigar. Vamos ver o que está escrito em Ezequiel, capítulo 33, 11. Ezequiel 33, 11. Eu vou ler. Diga-lhes, juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios. Antes, tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Voltem dos seus maus caminhos. Por que iriam morrer, ó nação de Israel? Aqui o profeta Ezequiel está num momento em que Israel estava muito problemática e estava para ser tomada. Estava para ser destruída, né? já havia perdido a soberania da nação. E aí ele fala isso, ele fala, olha, eu não tenho prazer em destruir vocês, eu não quero, ter que castigar vocês, então para com isso, sabe, eu estou avisando que eu vou castigar, não espera. E o Senhor, essa é a verdadeira justiça, e a verdadeira justiça é a justiça de Deus. Deus não é sádico, Ele não está ali, sentado no trono dele com um chicote gigantesco, infinito, só aqui, fala, cedo ou mais tarde ele vai, aí a égua vai, beleza, quem é o próximo? Não é assim, né? Ele não gosta disso. O Senhor, ele repudia o sofrimento, né? Ele não gosta, de forma alguma, nem seja o pior dos pecadores, Ele não quer que ninguém sofra. E é por isso o plano da salvação. E ainda bem, senão nós estaríamos perdidos, né? Porque em 2 Pedro 3,9, não precisam abrir, está escrito, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O castigo pelos erros não confessados, tanto do político corrupto, quanto do assassino, ou como os meus que acham que sou tão bom, ou como os seus que você acha que você é tão bom, vai chegar. O castigo por esses erros, eles vão chegar, mas eles vão demorar, porque Deus está te dando tempo. Eles vão demorar, às vezes a gente pensa, mas na verdade não é demora, Ele está te dando tempo para você se arrepender. Vamos ver o que está escrito em Ezequiel 33, 15 e 16, nossa segunda referência. Se ele devolver o que apanhou como penhor de um empréstimo, se devolver o que roubou, se agir segundo os decretos que dão vida e não fizer mal algum, é certo que viverá, não morrerá. Nenhum dos pecados que cometeu será lembrado contra ele. Ele fez o que é justo e certo, certamente viverá. Ou seja, da mesma forma, a gente tem que tentar seguir isso, nós devemos lutar para não ser duro demais com os outros. Lembre-se do primeiro tópico, se você, a gente tem que pensar, puxa, eu gosto de perdão, eu tenho que perdoar também. Daí alguém bate no nosso carro e eu já saio do carro naquela fúria toda, já querendo briga, e, por mais que você seja um super cara melhor de briga, e você vai, e aí desce 5 caras do outro carro, você bate nos 5, e aí? No máximo você vai preso, e aí você estava certo que o cara bateu no seu carro, agora você acabou essa chance aí. Então não resolve nada. A fúria, a perda, não resolve nada. Não é melhor resolver no diálogo, que aí o cara vai, fala, não, beleza, e paga o carro, nenhum dos dois perde tempo na justiça, ninguém tem que processar ninguém, e pronto. Ou então um amigo, vizinho, parente, ou alguém do nosso trabalho, pega e pisa na bola com você, e você não presta mais para mim. Igual citou no capítulo 1, a gente age com todo rigor com a pessoa, mas e aí? E quando você pisar na bola com essa pessoa?
Às vezes seu vizinho lá, ele estava numa festa de aniversário na casa dele, aí era 1 da manhã e estava aquele barulhão, e você, não, desliga esse som aí, o cara não desliga esse aí, chama a polícia e vai lá e atrapalha a vida do cara. Não, é claro que existe limite, mas às vezes é uma festinha lá que é só conversa dos parentes e tal, e você vai e atrapalha e pronto, né? Nem sem diálogo nem nada. Mas e aí? E às vezes quando, não sei, de repente você deixa um lixo lá na sua calçada para ser recolhido, acontece alguma coisa, esse lixo rola lá para o lado da calçada do vizinho, e aí? Né? Ele tem todo o direito de vir para cima de você também igual louco, porque foi assim que você agiu com ele. E da mesma forma em tudo na nossa vida. Não é que ele tem o direito, mas ele vai fazer isso. Porque esse mundo, ele já tende, pessoal, a agir com a gente com rigor demais. Então imagina se eu for querer tratar o mundo com um rigor muito violento. Né? Ele vai querer acabar comigo na volta. Né? Mesmo que a gente perca confiança em alguém e fique chateado, depois que você já perdoou, mas é normal, né? Acontece, dependendo do que a pessoa fez, mas a gente tem que... dependendo do erro da pessoa, existe realmente consequência, né? Como, por exemplo, o cara que é usuário de droga, ele pode acabar morto ou acabar preso. Né? Ou então, o vizinho vai e quebra a sua janela, aí só que aí você não vai poder fazer isso, né? Ah, não, o vizinho quebrou a minha janela e vem e pede desculpa e fala, não, beleza, tranquilo, deixa eu só pegar esse tijolo aqui. Agora tá igual, né? Agora tá... Não é assim, né? A gente não pode levar nossa justiça desse jeito. Porque o perdão verdadeiro, ele é gratuito, né? E a gente precisa, se a gente tratar o nosso próximo com toda a fúria, a gente não pode esperar um tapinha nas costas quando a gente pisa na bola. Né? E aí agora, eu quero falar do nosso terceiro tópico. Né, que você precisa também do perdão de Deus. Vamos abrir Romanos, capítulo 8, versículo 3 e 4. Romanos, capítulo 8, versículo 3 e 4. Eu vou ler. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí eu já conheci algumas pessoas que criticavam e falavam, você acha mesmo que isso aí é coisa de um Deus que existiu? Ou então fala, não, Deus existe, mas como que um Deus tão bondoso ia ter um plano tão malvado para a humanidade, né? Como que ele ia ter um plano cruel desse da morte eterna? Quer dizer, quem não se arrepender vai para o inferno? Não, Deus é bom, então como, né? Como que vai acontecer isso, se Deus é bom? Não tem nada disso, não. O que acontece? A gente vai morrer e nascer até ficar bonzinho. É igual você ter um jogo de videogame, aí quem joga videogame, você não consegue passar da fase, você fica reiniciando, né? Até você ficar bom na fase. E sabe, amigos, por um acaso o juiz ele pode ser criticado por julgar um ladrão ou então condenar um assassino? A culpa é do juiz. Porque... Deixando de lado a corrupção, né, o Brasil infelizmente está taxado como um dos países mais corruptos do mundo, mas deixando de lado a corrupção, imaginando a lei como ela foi feita, ou seja, para que ela foi feita, que todos estão abaixo da lei, né, todos devem cumprir a lei, se você viver a sua vida super na mais perfeita ordem, aí lá quando você já tem 150 anos, você pegar e resolver que está na hora de fazer um assaltozinho aí, só para não fechar sem emoção a sua vida, aí você vai ter que pagar do mesmo jeito. Né? Você também tem que pagar pelos seus erros, mesmo que você levou uma vida perfeita. Um erro seu, você vai ter que pagar por ele, de acordo com a nossa lei.
Né? Da mesma maneira é com a lei divina, né? A lei que rege a vida, a lei de Deus. Ela tem que ser cumprida. Não interessa se nós na vida inteira não fizermos nada e só no finalzinho eu fazer uma mentirinha aqui, contar uma mentirinha, pegar uma coisinha escondida, né? Ou mentir, falar, vou falar que minha avó morreu, meu cachorro sumiu e não vou trabalhar. Né? Ou esse tipo de coisa, essas coisinhas bobas, não, isso não vai fazer mal para ninguém. Né? Esse aí já é pronto, você está condenado na lei. Você errou, a lei tem que ser cumprida. Né? Em Romanos 6,23 está escrito que o salário do pecado é a morte. Né? Ou seja, se a lei tem que ser cumprida, então a execução da lei, aí para quem infringiu a lei, ela tem que ser cumprida também. Né? E acreditem, não existe ninguém de nós que vai chegar perto dessa quase perfeição de fazer só um pecadinho lá no final. A gente peca muito mais do que uma só vez por dia. O único jeito de a gente não pecar uma vez só no dia, eu acho que se a gente dormir o dia inteiro, que o único pecado seu vai ser preguiça. Né? A lei ela precisa ser cumprida e não é culpa do juiz que julga, mas sim do criminoso que infringe a lei, a culpa das consequências. Eu não posso ficar falando, puxa, Deus é mau, Deus vai acabar com a humanidade. Não, a humanidade está fazendo o errado. A pena do pecado é a morte. Foi por amor a nós que o Senhor Jesus Cristo, que não teve pecado nenhum, morreu na cruz depois de para poder cumprir essa lei. Ele não simplesmente falou, puxa vida, ó, tá todo mundo lá, né, errando e tal, e essa lei precisa ser cumprida, então eu estou descendo lá, vou ser pregado na cruz e tal, vou morrer, aí dá tempo de eu voltar para o chá da tarde. Não foi assim. Né? Ele teve que cumprir a lei inteira. Ou seja, tanto a parte boa da lei como a parte ruim da lei. Porque a lei, ela existe para ser cumprida. Deus não tem culpa do julgamento, a culpa é de quem infringiu a lei. Ou seja, ele veio para cá para ele cumprir a lei quando ele era criança, né? Que a gente ia achar, não, mas ele é só uma criancinha de 9 anos já. Quando o criancinha de 9 anos mente, ele sabe que está mentindo. Até tem um vídeo na internet, não sei se alguns viram, mostra um gurizinho, acho que tem uns 2 anos de idade, ele pega, se joga e começa a se debater no chão, chora, e o pai dele está filmando. Aí ele pega, esconde, aí o menino levanta, para de chorar, aí corre procurando o pai dele, aí acha o pai dele, se joga no chão, chora, ou seja, 2 anos, ele já sabe mentir que machucou, já sabe mentir, já sabe que se ele fizer uma birra o pai dele vai vir atender ele, com 2 anos de idade. Né? Então Jesus ele veio para cumprir a lei quando ele era criança, quando ele era adolescente, quando ele era jovem, quando ele era adulto. E aí quando ele terminou de cumprir a parte boa da lei para mostrar, não, é possível cumprir a lei, é possível ser bom, aí ele teve que cumprir a parte má da lei, que a parte má da lei exigia morte se a lei fosse infringida. E aí por isso ele veio para morrer pelos nossos pecados, para poder pagar pelos nossos pecados. E agora que tudo está pago, a gente precisa requisitar esse ticket do pagamento, né? Nosso recibo desse pagamento. Porque é a mesma coisa uma campanha de vacinação, né? Tem uma doença aí aí o governo vai e fala, olha gente, vai lá, hepatite B, ela é muito mortal, tá? A vacina está lá. Mas aí você fala, eu não acredito em vacina. Esse negócio de vacina, eu acho que isso aí é superstição. Não vou tomar vacina não. Então, hepatite B, nunca conheci ninguém que teve, eu acho que nem tem esse trem, não vou tomar não. Aí depois você adoece e morre. Né? Então, a vacina é gratuita, mas você tem que ir lá no posto de saúde e pegar essa vacina. Né? Você tem que ir lá e falar, olha, eu tenho direito à vacina, ela é de graça, eu quero a minha vacina. Né? Então, da mesma forma, é a salvação. Você precisa reconhecer que precisa da salvação. Né? Você precisa reconhecer que Jesus é o único caminho, né? Que Jesus é a vacina para salvar a sua vida espiritual. E então você pede perdão pelos seus pecados. Essa é a única saída para nós. Nós devemos crer nisso. Eu quero finalizar com esse versículo de Efésios capítulo 1, versículos 5 e 7. Né? Em amor, nos predestinou para sermos adotados... Está na parede, tá? Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade,
para o louvor da sua glória e graça, o qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos redenção por meio do seu sangue e perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Amém.